Fotografia é arte? É fotojornalismo? O que é fotografia? O que um fotógrafo precisa fazer para se aproximar das pessoas que ele quer fotografar? Para estar dentro das situações que ele quer documentar? Hoje eu vou falar com o fotógrafo de São Paulo, Fabrício Brambati, que vai estar aqui para falar sobre fotografia e o trabalho que ele faz nas ruas de São Paulo. Hoje então nós vamos falar sobre fotografia e eu quero conversar com um amigo meu e um dos fotógrafos que eu mais admiro aqui no Brasil, o Fabrício Brambati, que fotografa aqui em São Paulo. Fabrício, legal, legal por ter vindo. Cara, primeiro de tudo, as tuas fotos, quando eu vi as tuas fotos pela primeira vez, me lembrou muito uma pessoa com quem eu tive uma relação de amizade por um período muito curto, né? Mas que era um autor de teatro e que vivia na mesma região do centro de São Paulo que você vive hoje, né? O Plínio Marcos. Eu conheci o Plínio Marcos em Botucatu e aquilo me fascinou, assim, sabe? E uma das coisas, eu lembro que eu estava conversando assim com o Plínio sobre, né, o trabalho dele, e eu cheguei e falei, eu pensei assim, cara, o trabalho que esse cara faz, os personagens que ele trata nos textos dele, são pessoas que não agradam nem a direita e nem a esquerda, sabe? Porque eles não estão causando história. Até teve uma biografia do Plínio que fala que, por exemplo, o Jean Francesco Guarnieri tratava do operário. Ele sim, ele é pobre, tudo bem, mas ele luta pela sua história. Mas o Plínio, ele escrevia sobre pessoas que não tinham nem força para lutar pela sua história, mas ainda assim tinham alguma poesia na vida delas. E aí eu vi o teu trabalho e falei, cara, isso aqui para mim é Plínio Marcos. Essas fotos que estão rolando aqui atrás. Como é que é para você? O que é fotografia para você? Cara, eu acho que assim, antes de ser fotógrafo ou diretor ou qualquer coisa assim, eu sou um contador de histórias, sabe? E aí a fotografia é um veículo, um canal, uma plataforma para fazer isso, para contar histórias, sabe? E eu fico sempre pensando nisso, em contar histórias para formar opinião sobre direitos humanos, justiça social, sabe? E eu acho que o que você está falando do Plínio é um lance sobre as pessoas invisíveis mesmo, que vivem na cidade ou em qualquer lugar assim, mas que não tem real um posicionamento assim de importância para a sociedade, né? E não que elas não sejam importantes, porque elas são, mas numa visão política, uma visão econômica, não. Então, quando eu comecei a fotografar em São Paulo, né, que eu comecei a fotografar de fato, assim, que foi em 2015 mesmo, eu comecei a reparar e querer falar sobre essas pessoas, né? Então, essa série que eu tenho em São Paulo, que chama Meu Doce Paraíso, era de pessoas que estavam convivendo, vivendo em São Paulo, buscando uma felicidade ali, igual todas as outras, mas que elas não eram pautadas em outros assuntos, sabe? Então eu fico pensando que a fotografia é isso, é contar histórias, e que pra mim só faz sentido contar histórias que formem a opinião sobre direitos humanos e justiça social mesmo, sabe? Porque no Brasil eu não vejo outra razão para você desenvolver um trabalho que não seja com algum cunho social, sabe? Porque, né, nunca foi para ganhar dinheiro, eu não ganho dinheiro com isso, sabe? Ele tem a fotografia tem um lugar meio protegido, assim, para eu conseguir desenvolver a história de fato e que ela não tenha nenhuma ligação econômica ou... é simplesmente o que eu acho mais legal de falar e como eu acho legal contar isso, sabe? Porque isso é uma coisa assim, por exemplo, o Plínio também, né? E assim, talvez agora mais uma semelhança é que ele também, né? As obras dele, apesar dele ser... Hoje eu até às vezes fico muito triste, cara, de ver assim, gente jovem que não conhece Plínio Marcos, sabe? Não sabe quem Plínio Marcos foi. Mas ele também, os teatros não aceitavam as suas peças. Ele foi um autor de teatro mais censurado pela ditadura, que foi preso, acho que 8 vezes, né? Enfim, e ele foi perdendo espaço para mostrar o seu trabalho. E você também, né? Você está falando assim, tipo assim, perdendo espaço. Inclusive aqui
nesse vídeo a gente não pode colocar algumas das suas fotos porque de repente o YouTube não vai gostar. Onde é que você vai mostrar essas fotos então? Como é que as pessoas vão ver o teu trabalho? O fato do meu trabalho não ter uma linha comercial, ela é muito autoral e ela também está falando sobre coisas que muitas pessoas preferem não falar ou que é difícil, ninguém sabe direito como falar, como tratar, o que fazer, então na maioria das vezes é melhor deixar de lado, sabe? Ou ignorar, ou tornar isso invisível, né? E aí eu tenho realmente dificuldade em entregar o trabalho, sabe? Ou, por exemplo, fazer uma exposição numa galeria, porque não tem nenhum viés comercial, é muito difícil alguém querer comprar, adquirir uma foto e por conta disso, mas no final das contas nunca foi sobre isso a fotografia, nunca foi sobre vender a foto ou decorar uma casa, sabe? Então o que eu tô procurando fazer é produzir as minhas próprias exposições, sabe? E de uma forma que eu consiga criar real narrativa, real sensação, criar realmente uma experiência para quem for ver. E aí eu tô pensando em lugares que não são lugares tradicionais, sabe? E que eu possa colocar isso em acesso a outro tipo de público, porque a fotografia é muito elitista, eu acho, sabe? Quem vê fotografia, quem consome fotografia, eu não falo de comprar, mas de quem consome no sentido de observar mesmo e tal, é muito elitista, sabe? Então, a minha ideia é tentar transformar isso o mais público possível, e mais acessível possível. Então, a gente na Angústia fez um jornal e a ideia é fazer mais, de distribuir gratuitamente. Então, criar novos canais para conseguir distribuir essas histórias, né? Porque no Instagram, Facebook, YouTube, você sempre tem uma limitação ali, algumas regras. Censura. Fica sendo censurado. Você se lembra do momento que você falou assim, eu preciso fazer isso? Como fotógrafo, sim, assim, tem uma foto em específico que é numa briga que aconteceu perto de casa lá com as trans. Na verdade, uns skatistas bateram em uma trans lá, agrediram ela, e aí quando eu fiz essa foto, eu falei assim, bom, a partir de agora eu sou fotógrafo, sabe? Porque não dá pra ou não falar sobre isso, ou também não me aprofundar nisso, porque quando eu me envolvi nessa foto, que foi difícil de tirar e tal, e foi... Por que foi difícil de tirar? Porque era uma briga no meio da rua e tal, uma situação complicada, sabe? Eu tentando ajudar, mas ao mesmo tempo as pessoas não entendem direito a sua presença ali, inclusive a de ajuda, né? Por um momento ela achou que eu estava tentando agredir ela também, aí confundiu, porque na confusão ela achou que eu era um dos caras e tal, e eu estava tentando ajudar e estava fotografando também, né? E aí, inclusive sobre isso, eu acho que às vezes as pessoas cobram uma outra... algumas funções do fotógrafo, sabe? Da ajuda, por que você não fez tal coisa, por que você não fez... Porque a minha ferramenta de ajuda é contar histórias, sabe? É isso que eu sei fazer. Outras pessoas sabem fazer outras coisas. Por exemplo, ontem eu estava mostrando um trabalho em específico sobre violência com as transvestigêneros e tal. E aí uma mulher viu e falou, nossa, cara, eu vou tentar fazer alguma coisa porque ela tem alguns contatos que poderiam ajudar essas pessoas. Eu não tenho esses contatos, então a ideia é pegar a fotografia, contar as histórias, acessar pessoas e as pessoas que podem fazer isso se mobilizarem, sabe? Tanto com opinião quanto ações na prática mesmo, né? Então tem uma coisa que você estava me falando, está me trazendo aqui em mente um termo que hoje ele é muito usado, que é empoderamento, né? Que eu não sei se eu entendi muito esse termo até hoje, né? Mas uma das características, por exemplo, aí voltando um pouco ao Plínio Marcos, não é que eu queira te comparar, né, exatamente ao Plínio Marcos, que eu sei que são coisas diferentes. As pessoas que ele retratou nas peças dele, elas não precisavam ser empoderadas, porque elas viviam realmente um universo paralelo. Elas tinham o universo delas, elas não precisavam da autorização para serem quem eram, e boas ou más. E eu também sinto isso de alguma forma em vários desses personagens, né? Vários desses personagens que você fotografa. Assim, o que você acha? Eu queria ouvir disso de você. O que você acha disso? Você
tenta levar alguma coisa para o empoderamento? Como é que você, ou não, entendeu? Como é que você vê isso? Eu acho que assim, eu não tenho esse poder de empoderar ninguém, assim, sabe? Isso quem faz são as próprias pessoas, né? Com exemplos e tal. Então, por exemplo, sei lá, você vê alguém e aí você se sente inspirado e se empodera, sabe? Eu penso dessa forma. Então, o meu trabalho, ele não é pro público que eu retrato. Então eu não estou falando com essas pessoas, eu estou falando com outras pessoas, sabe? Estou falando mais com quem está oprimindo essas pessoas invisíveis, sabe? Do que com as pessoas invisíveis. Então a ideia é formar a opinião dessas pessoas e de alguma forma isso melhorar com o tempo, sabe? Não sei. Você acredita no mundo melhor? Acredito. Na possibilidade de um mundo melhor? Eu acho que não é nenhuma questão de acreditar nisso ou não, assim, né? É mais porque se a gente vive nesse mundo, assim, você tem a opção de ou achar que tá tudo bem ou achar que não está tudo bem, sabe? E eu acredito que tem muita coisa que daria para melhorar, com certeza. Existe muita injustiça social, sabe? E né? Você, por exemplo, o Plínio, que tentava se comunicar com um mundo que vai ao teatro para falar de pessoas bêbadas, prostitutas, bandidos que viviam no Porto de Santos, e você que tenta falar com as pessoas que entendem fotografia a respeito de mais ou menos as mesmas pessoas, né? Isso eu acho isso fascinante. Uma coisa, por que você escolheu o formato que você usa tanto, que é o panorâmico, né? Ou ainda a técnica de usar filmes, né? Como é que é para você esse processo? Então, quando eu comecei a fotografar mesmo, eu já comecei a fotografar com película, né? Porque você é um fotógrafo, digamos assim, fine art, ou não? Como é que você se definiria? Cara, eu nem sei, na verdade. Por isso que eu fico pensando mais nessa expressão do contador de histórias mesmo, do que... Porque assim, eu não sou fotojornalista, porque eu não publico em jornais, não sou pautado. Aí eu também não sou um fotodocumental, porque também não sei, as configurações do documental hoje são mais específicas e tal. Aí poderia falar que é um fine art, mas eu também não vendo fine arts, eu não estou fazendo isso para que seja uma arte. Então é mais que a fotografia como um veículo mesmo, sabe? Como uma forma de expressão dessas histórias. Eu gosto muito do cinema, só que produzir cinema, dirigir, é muito mais complicado, demora muito mais. E aí a fotografia surgiu como uma oportunidade de contar histórias de uma forma um pouco mais prática, mais barata também, sabe? Então, assim, eu tô dirigindo, tenho um curta agora para lançar. A ideia, eu gosto muito do cinema, sabe? Então, talvez o panorâmico, por exemplo, é um pouco por conta do formato, né, do cinema e tal. Então tem uma cara mais de cinema. E aí eu também acho que não tem tantas razões assim, sabe? O lance do filme, por exemplo, eu acho que é mais eu até falo que é meio masoquista e tal, porque é muito mais difícil fotografar com película, sabe? Revelar e comprar filme, errar foto, sabe? Perder foto. Mas ao mesmo tempo eu não consigo fotografar digital, porque é como se fosse um processo, sabe? E que eu gosto. Então, assim, eu fotografo pouco. Às vezes você vê lá o rolo de filme, eu tenho uma foto daquela coisa, sabe? Às vezes você fala assim, meu, essa foto é muito importante, não posso perder, eu tenho 4, sabe? E é uma prática minha, assim, eu nunca pensei em fotografar mais, sempre foi assim, sabe? E eu também não vejo porque eu só mudaria se eu começasse a perder como fazer, sabe? Não consigo mais revelar os filmes, não consigo mais encontrar filme. Aí talvez eu fosse passar para um digital e tal. Então, do jeito que você fala, assim, né? Por exemplo, você se relaciona com muitos fotógrafos, assim, né, você faz parte da Angústia. Sim. Como é que você dialoga com outros fotógrafos? Como é que outros fotógrafos te impactam e como é que você vivencia isso? Cara, para falar a verdade, eu não me relaciono tanto, assim, cara. E, inclusive, eu vejo pouca fotografia, assim. Eu gosto de ver livros e tal de fotografia, mas também não tenho uma relação de pesquisa muito grande, sabe? Eu acabo não conhecendo muitos fotógrafos. Eu gosto de conversar sobre fotografia, porque eu acho importante, e o debate sempre é bom para isso, inclusive para evoluir a minha fotografia, sabe? Mas aí fica uma coisa mais assim, para falar a verdade, eu acho que falta um debate real, assim, uma crítica real sobre os trabalhos que estão sendo feitos, sabe?
Porque o que seria uma crítica real? O que você acha que está errado na crítica hoje? Eu acho que todo mundo acha tudo legal, assim, sabe? Tudo... E aí, todo mundo acha tudo legal e por trás talvez não ache, mas ninguém fala, sabe? Mas será que não fala porque não tem coragem de falar ou não falam porque não tem argumento para identificar o que não acham legal? Eu acho que tem uma mistura de coisas, assim, tem uma confusão muito grande e aí fica talvez uma coisa não sincera, sabe? Porque você fica numa dúvida se aquilo é legal ou não, se agrada ou não. Aí ontem mesmo eu estava conversando com uma menina que estava lá na SP Foto, ela estava falando, agora eu estou entendendo melhor fotografia, estou começando a gostar mais. Aí eu falei, mas como assim? Porque pra mim olhou a foto, você gostou, gostou. Se não gostou, se aquilo encostou em você ou não, é sobre isso, sabe? Não tem aquela coisa, porque isso, aquela coisa. Até tem umas que podem ter uma leitura assim. Não é o que eu gosto de uma coisa que é mais... O lance de ser um fragmento daquilo tudo, sabe? Precisa ter uma certa importância mesmo, assim, porque aquilo vai contar uma real história em um frame, né? Maravilha, mano. Obrigadão. Legal, cara. Bom, se você gostou desse vídeo e quer mais conversas como essa, assina o nosso canal, deixa o like e mais do que tudo, faz os comentários aí, manda perguntas que eu vou tentando responder, tá bom? Obrigado.